Agora, e claro, não podia ser diferente, o primeiro assunto que a gente vai tratar com mais detalhes é sobre esse gravíssimo acidente, uma tragédia, uma das maiores já ocorridas nas estradas mineiras, uma tragédia das maiores já ocorridas nas estradas do Brasil. São quase 40 mortes, esses números que estão sendo atualizados, infelizmente, a todo tempo, só subindo. O Thiago Cardoso, repórter, está acompanhando isso desde as primeiras horas desse dia, vai falar com a gente ao vivo para poder atualizar esse acidente na BR-116, ali próximo à cidade de Teófilo Otoni, e que tem, nesse momento, um trabalho ali de busca por identificação dos corpos, é um trabalho que vai ser feito agora adiante. Thiago, as suas informações de momento, parabéns pelo trabalho aí numa cobertura tão difícil como essa, o que você pode atualizar para o ouvinte Itatiaia? Boa tarde, bem-vindo ao Itatiaia agora. Muito boa tarde, Alain, boa tarde para quem nos acompanha. Realmente um dia difícil, não só para a imprensa, mas para todos os órgãos, a população de Teófilo Otoni, a população de Minas. É um dia que infelizmente vai ficar marcado na história. Você falando dessa atualização de números, acabou de receber a atualização, que até então era 37, ela sobe para 38 vítimas fatais desse acidente que não tem precedentes, né? Desde as 6 horas da manhã eu estive no local, agora voltei para Teófilo Otoni para acompanhar o trabalho aqui no IML. Esse acidente que envolveu um ônibus da empresa Entran, que saiu de São Paulo e seguia sentido a Vitória na Conquista, na Bahia. Ainda é muito vaga as informações sobre a dinâmica do acidente. Foi falado por testemunhas que o bitrem da carreta carregando um granito teria se soltado e chocado com esse ônibus e depois teria pegado um terceiro veículo, um carro de pequeno porte, mas essas informações elas vão ser levantadas ainda. As 3 vítimas do carro pequeno, elas foram socorridas para hospitais aqui em Teófilo Otoni, junto com elas outras 10 pessoas que estavam no ônibus. Infelizmente, uma dessas pessoas morreu, e o que totalizou aí esses 38 óbitos. Todas as equipes de Teófilo Otoni estão mobilizadas, Prefeitura Municipal, IML, Polícia Civil, militares que estavam de descanso, foram mobilizados para ajudar nessa força-tarefa aqui em Teófilo Otoni. É algo assim, realmente surreal. No local era realmente uma cena de guerra. E nós conversamos, com o PRF Renato, que esteve à frente, está à frente dessa ocorrência. Ele, de forma muito emocionada, foi possível ver na fala dele, o impacto dessa cena, crianças carbonizadas, uma cena realmente triste que a gente acompanhou lá, e o PRF Renato traz essas informações colhidas até aquele momento no local. A equipe PRF de Teófilo Otoni foi acionada hoje por volta de 4 horas da manhã para atender um acidente aqui envolvendo um ônibus, uma carreta carregando granito e um carro de passeio. Quilômetro aqui 286 aqui nas proximidades de Teófilo Otoni. Acidente muita gravidade, muitas vítimas vieram a óbito no local, mas foi de uma gravidade sem precedentes. Já foi possível ter uma noção da dinâmica do acidente? O ônibus, ele vinha de São Paulo, sentido Vitória da Conquista, E a carreta carregada de granito sai de Teófilo Otoni, sentido Tambacuri. Foi uma colisão ali lateral. A pedra de granito também caiu sobre a pista, danificou bastante. E logo depois houve um incêndio do ônibus, que foi o que gerou a maioria dos óbitos aí. Ainda teve o automóvel. O automóvel, em princípio, pelas informações aí, eram 3 pessoas, 3 ocupantes, e foram encaminhados para o Hospital Teófilo Otoni com lesões graves aí. Um acidente, volto a falar, sem precedentes. Eu, com 15 anos de carreira, nunca vi um acidente com tanta gravidade. Agente da Polícia Rodoviária Federal, Renato, pode perceber no tom de voz dele, no jeito que ele está conversando, isso ainda muito no momento pós-acidente, voz embargada. Falou com 15 anos de carreira e nunca viu nada parecido, totalmente sem precedentes. Uma situação que, obviamente, com as famílias envolvidas, mas toda a comunidade ali em volta, todo mundo que está trabalhando, e mesmo quem está, entre aspas, acostumado a lidar com a tragédia, em que sabe que tem que prestar socorro em situações como essa. Mas a gente está falando de 38 mortes, crianças carbonizadas, uma cena realmente de guerra. Thiago, depois dessa informação aí, que era a situação de momento da Polícia Rodoviária Federal, começou um outro passo, de identificação dos corpos, o cuidado com esse outro momento, o pós-acidente. Você ouviu o pessoal da Polícia Civil por aí também,
Exato, Alan. Aqui em Teoflotone, né, o IML é um local bem limitado, ele é anexo ao cemitério municipal da cidade, e aí começou o trabalho de remoção dessas vítimas do local. Tinham poucos carros, isso demorou um pouco também, esse transporte, porque os carros traziam os corpos aqui no IML, voltavam lá para pegar mais corpos, de acordo com o que o Corpo de Bombeiros iam fazendo esse resgate. Aqui em Teoflotone o IML é muito pequeno, e aí o que foi feito? No cemitério municipal, que é anexo, no corredor do meio, foi sendo colocado aquelas vítimas que iam chegando, e aí para começar a ser feito o trabalho. Esse ônibus, que acabei de receber informação aqui confirmada pela Intran, que esse ônibus saiu de São Paulo com destino a uma cidade após a cidade da Vitória da Conquista, se eu não me engano, Elísio Medrado, se eu não tenho certeza aqui ao certo nome, mas se eu não me engano, Elísio Medrado, o nome da cidade. Então, iria após Vitória da Conquista. O delegado regional, o chefe aqui da Polícia Civil, Dr. Amauri, também muito emocionado, falou desse trabalho que está sendo feito por conta da dificuldade que é a reconhecimento de vítimas, essa organização toda aqui no IML em Teoflotone. Nessa madrugada, um grave acidente. A Polícia Civil agora vai cuidar de tentar identificar esses corpos, identificar os sobreviventes, localizar o motorista responsável, né, envolvido. Essas serão as primeiras providências da Polícia Civil. Há uma equipe sendo deslocada de Belo Horizonte para cá, com médico legista, especialista em identificação, para a gente conseguir identificar essas vítimas o mais rápido possível. Aqui tem suporte para atender todos esses corpos? Como está sendo feito? Não, nós estamos providenciando, já está vindo essa equipe de Belo Horizonte para nos auxiliar, e aí a gente vai ver a necessidade de encaminhar esses corpos para Belo Horizonte. Muitos corpos chegaram aqui dilacerados, faltando partes, doutor. Como é que está a situação? Não, um acidente bem grave, então sim, vai precisar aí do serviço do Instituto de Identificação em muitas vítimas aí para a gente conseguir qualificá-las. Crianças entre as vítimas? Sim. O governador de Minas, Romeu Zema, se manifestou sobre esse acidente, né? Prestou solidariedade aos familiares e amigos, está trabalhando para que as famílias sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia, né? Às vésperas do Natal, e disse que imediatamente colocou as aeronaves do gabinete militar do governador à disposição para fazer o deslocamento das equipes de trabalho e apoio para reforçar o atendimento em Teoflotone. Tiago Cardoso acabou de falar para a gente, o IML da cidade é um IML pequeno, não tem estrutura, preparo para receber uma tragédia dessa magnitude. Segundo o Zema, as forças de segurança estão trabalhando de maneira ininterrupta desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência. Informação apurada também pelo nosso companheiro Renato Rios Neto de que já tem um grupo de legistas de Belo Horizonte indo para Teoflotone para ajudar na identificação lá, né? Porque seria um trabalho ainda maior, remover corpo para a capital para depois voltar. A gente está falando de uma cidade a mais de 400 quilômetros de distância dessas vítimas, muitas delas provavelmente de outros estados, muitas poderiam estar seguindo aí para Bahia, como disse o Tiago, a cidade de Elísio Medrado, que fica depois de Vitória da Conquista. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou, desejando aí condolências aos familiares, o ônibus que saiu de São Paulo, e disse que disponibilizou equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto de Identificação, que também estão a caminho de Minas Gerais para ajudar as autoridades a identificarem essas vítimas para reconhecer esses corpos. Ô Tiago, está se falando já algo sobre isso por aí, dessa força-tarefa de identificação de corpos chegando aí à cidade, ou esse grupo já chegou por aí e ainda não? Bom, já chegou algumas pessoas, alguns peritos da cidade de Governador Valadares. Eles já estão aqui, já compondo essa equipe, essa força-tarefa. Essa outra equipe de Belo Horizonte também já está sendo aguardada aqui em Teoflotone para que consiga ajudar nessa identificação. Vai ser um trabalho muito grande, Alan, porque os números enviados para a gente agora há pouco pelo IML, desses 38 óbitos, 25 foram totalmente carbonizados, entre elas crianças, idosos, pessoas que tentavam sair do ônibus, alguns por lado de fora, inclusive a cena que a gente viu lá na chegada do acidente. Eu cheguei lá por volta de 6 horas da manhã, o acidente aconteceu por volta de 3h40, 4 horas da manhã. Então, há essa força-tarefa, né? Está sendo montada, a prefeitura está dando todo o suporte para tentar ajudar. Também Corpo de Bombeiros, todos os militares que estavam de folga foram chamados. Então há sim uma força-tarefa aqui em Teoflotone, porque
a cidade ela não tem suporte para atender algo dessa magnitude, né? Até mesmo os hospitais. Esse número de pessoas em óbito, se fossem vítimas de ferimentos, Teoflotone teria um problema enorme por conta dessa rede que é muito escassa, muito curta. É algo que vai ficar na história da cidade, Alan. O pessoal da Itatiaia, para vocês entenderem, é algo sem precedentes, né? Ao chegar no local, eu conversei com um morador que mora ao próximo, a cerca de 150 metros do local. Ele falou que estava se arrumando para sair e presenciou cena, e ele contando, a gente chegou a ficar emocionado no momento, cena de crianças carbonizadas sendo resgatadas, saindo, né, eles tentando ajudar ali, esse senhor que a gente não conseguiu nem identificação, porque ele também estava emocionado, vendo toda aquela situação, e nós ouvimos ele, e o pessoal agora vai acompanhar esse depoimento fortíssimo desse senhor que acompanhou esse primeiro momento desse acidente. O senhor foi o primeiro a chegar? O primeiro. O senhor mora aqui do lado? Aqui, ó. Que horas mais ou menos foi esse acidente? 10:04. Aí o senhor escutou o barulho e saiu? Meu Deus do céu, escutei, já nem até para sem camisa. Aí o senhor chegou aqui, qual era a cena? Aí a menino gritando e o fogo levantando e aquele barulho danado, e tinha outro, juntou outro cara aqui, nós arrastando os meninos ali dentro ali, ó. O senhor conseguiu ajudar a socorrer alguém? Eu ajudei, botei aqui, uma menina, nós botamos uma moquinha queimada aqui, até a roupinha dela lá, ó. Alguém conseguiu falar com o senhor? Alguém do ônibus, alguém do acidente? Tinha alguém vivo? Tem, pô, um rapaz estava aqui conversando comigo aqui, né, fumando cigarro, busquei água pra ele. Ele falou quantas pessoas tinham no ônibus? 46. Então o ônibus estava cheio de gente? Cheio de gente. O senhor já tinha visto uma cena dessa aqui? Igual a essa, pegando fogo não, mas já vi várias vezes. Acidente, né? Vixe, demais, 40. Mas esse aqui com essa quantidade de pessoas mortas? Não, essa é a primeira. Ouvindo o depoimento do morador, de fato, quem está acompanhando as imagens feitas pelo Thiago, a casa é muito perto do local onde foi o acidente. Esse senhor foi de fato ali o primeiro a chegar, conseguiu ajudar ainda algumas pessoas que estavam saindo, alguns desses feridos que o Thiago relatou, mas é uma tragédia daquelas sem precedentes, muito, muito triste, muito mais mortos do que feridos. Thiago Cardoso, que está acompanhando esse acidente desde cedo aí em Teoflotone, no Vale do Mucuri, uma tragédia que a gente tem muito a que lamentar, e claro, agora tem um outro passo para investigar o que aconteceu, de fato entender essa dinâmica, para poder ver, apurar responsabilidades, mas até lá prestar muita condolência, muito conforto, fazer o que for possível para essas famílias, porque estamos falando de 38 vidas perdidas. Ô Thiago, te agradecer pela participação, tá? O espaço está aberto, qualquer novidade, qualquer atualização aí, você aciona a gente de novo, volta. Parabéns pela cobertura, e não é fácil não fazer um trabalho como esse, numa situação como essa que você fez aí não, viu? Alan, eu agradeço, viu? Agradeço a Itatiaia, estamos aqui para ajudar. E uma informação importante, Alan, para a gente passar antes de finalizar, é porque Teoflotone, eu acho que todo o estado de Minas Gerais tem um problema, passando por um problema que foi a retirada dos radares na BR-116. Eu acho que todo o estado, aqui em Teoflotone, foram mais de 20 radares retirados por conta de uma janela de tempo em uma licitação e outra. O DENIT a gente já procurou aqui na imprensa local várias vezes, não tem conseguido informações, e esses radares, a falta desses radares tem causado muitos acidentes. É o 3º acidente aqui em Teoflotone em menos de 15 dias, próximo a um radar. Para você ter ideia, nesse local do acidente, a 130 metros dele tem um radar desativado, porque foi desativado por conta da falta de licitação, venceu a licitação, agora uma nova empresa foi contratada, ainda não começou a fazer a instalação desses novos radares, e a Polícia Rodoviária Federal tem falado em toda a entrevista que tem aumentado muito o número de acidentes aqui na nossa região por conta dessa falta de radares em locais estratégicos. A gente fica feliz em poder contribuir com algum tipo de informação, ajudar. É um dia muito difícil para a imprensa, eu que sou pai acompanhando tudo isso aqui, mas a qualquer momento, sempre que precisar, a gente está aqui para ajudar o Grupo Itatiaia aqui da região de Teoflotone. Valeu, Thiago, de verdade, parabéns aí pelo trabalho, e é isso, na hora que você fala isso a gente se emociona também, né? Porque quem é pai, se ouvir de crianças carbonizadas no acidente como esse, para você que está pegando a estrada agora, Thiago, bom trabalho aí, um abraço e até a próxima oportunidade, reforçando o espaço está aberto, tá? 1h25, o Thiago falou aí sobre os radares, a investigação vai acontecer, não dá para cravar que houve negligência, excesso de velocidade desse ou daquele, tudo isso é muito preliminar, mas é um fato que
com radares a menos, tem gente que abusa da velocidade. Então, para você que está indo pegar a estrada agora, que esses recados, essas informações que estão sendo trazidas, e vão ser trazidas outras informações muito tristes também de acidentes com mortes, que o Gustavo Cícero vai detalhar logo depois do intervalo, sirva de um alerta para que você ponha a mão na consciência e o pé no freio mais do que no acelerador, tá? O importante é chegar, o importante é estar bem. E para essas famílias todas, as 38 vítimas, nossos sentimentos.